Eu estou aqui na Câmara de Maturação de Queijos Tulha, da Fazenda Atalaia. Vou bater um papo, vou prosear com a dona Rosana. É uma mineira, contadora de histórias, que vai falar para o canal Linha de Divisa a história do queijo Tulha e da Fazenda Atalaia. E vai contar aqui vários detalhes. É uma exímia contadora de histórias e vai falar pra gente como surgiu. Aqui está a dona Rosana, vou chegar mais perto. Como vai, dona Rosana? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo certo. Quer dizer então que a senhora é de... Eu sou de Unai, que é noroeste de Minas, que é bem próximo de Brasília. Ok. E fala um pouquinho como é que a senhora chegou aqui, se tornou uma... Não sei se eu posso falar mestre mestre? Queijeira. Queijeira. Vamos ouvir. Vamos ouvir a dona Rosana. Como é que foi essa história? Eu sou esposa do Paulo, que é o proprietário da fazenda hoje. O Paulo é neto do antigo dono da fazenda. Ele se formou, fez agronomia na Exalc aqui e foi para Minas, que é a minha cidade, onde ele morou 6 anos, nós nos conhecemos, nos casamos e eu fiquei grávida e ele sempre teve um sonho, que esse sonho foi desenvolvido com a vida que ele sempre passou aqui, que ele sempre vinha para cá nos finais de semana, para casa dos avós, dos tios, e acabou desenvolvendo uma vontade de viver aqui. Quantos anos tem a Fazenda Atalaia? Ela é de 1866. 1866, fica aqui na região de Amparo, no interior do estado de São Paulo, próximo ao Circuito das Águas aqui do estado de São Paulo. Nós fazemos parte do Circuito das Águas. Uhum. Faz parte, né? Fazemos parte, Amparo faz parte. Daqui para Serra Negra, quantos quilômetros? São 17 quilômetros. Nossa, bem pertinho. Todo lado, todo lado. Eu moro em Campinas e... Para quem não conhece a região aqui, eu venho de Campinas, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, tem Arcadas e depois Amparo. Daí depois a gente... Parece muito, mas é tudo muito pertinho, né? De Campinas aqui são 60 quilômetros, então é muito rápido. Bem rápido. Dona Rosana, aqui era uma fazenda de produção de café? Sim. A fazenda toda era de origem do café e ela produzia café. Era a fazenda do Pedro Penteado. E depois passou para a família do meu marido. Mesmo quando ele estudava, ele cultivava café aqui na fazenda. E quando nós nos casamos, que a gente veio para cá, ele sempre teve vontade de viver aqui, de trabalhar aqui, de criar os filhos aqui.
ele continuou tocando esse café que já produzia na fazenda, que ele já tocava desde que ele estudava. E eu comecei a produzir queijos, mas por uma necessidade da fazenda. Não pensava nunca que eu fosse fazer queijo na minha vida, apesar de ser filha de um produtor rural, de ter convivido com isso a minha vida inteira, onde o meu pai fazia o queijo que a gente consumia em casa, a gente fazia... Tudo aquilo que a gente comia em casa era produzido em casa. É costume de mineiro, né? Você é um bom mineiro, você sabe disso, que a gente gosta de fazer e de comer aquilo que faz. Quando eu cheguei aqui, a fazenda produzia 40 litros de leite e o laticínio que comprava esse leite fechou e nós não tínhamos o que fazer com esse leite. Assim nasceu o primeiro queijo da Atalaia. O queijo Túlia foi premiado. Como é que é essa história? A senhora, como é que foi? Como é que o queijo começou a ser produzido? Como é que ele entrou no mercado? Como é que ele foi parar na Espanha? Sim, é uma longa história, né? Por um bom tempo, de 2001 a 2016, a gente fez queijos mais frescos. E a 2016 não, a 2014, 2013, eram mais queijos frescos, onde a gente vendia todos esses queijos no mercado local. Chegou um momento que nós melhoramos o nosso gado, quando a gente percebeu que fazer queijo era uma coisa... Desculpa, dona Rosana. Quando aquela história da senhora batendo de porta em porta, como é que era isso? Eu comecei fazendo queijo na cozinha de casa. E era uma quantidade pequena, eram 40 litros de leite. Então, eu fazia o queijo, desenformava no dia seguinte, deixava na geladeira de casa mesmo, botava no porta-mala do carro, meu filho no banco de trás do carro, ia para a rua, batia de porta em porta. Eu sempre falo para as pessoas que eu não tinha noção da cara da pessoa que ia abrir a porta da casa para me atender, mas sempre fui muito bem recebida pelas pessoas. E o produto foi muito bem acolhido. Isso foi ganhando corpo, até que meu marido percebeu que isso poderia ser um negócio para a fazenda. Ele resolveu melhorar a genética do gado, onde ele comprou 6 vacas holandesas puras e nós começamos a inseminar e aumentar o nosso rebanho. Isso foi acontecendo naturalmente, devagarinho, porque a gente foi inseminando, nascendo filhas, inseminando, as filhas cresciam, inseminava filhas e fomos aumentando a produção do queijo bem devagar e bem naturalmente. Mas chegou um momento que o queijo fresco que a gente fazia, a gente não conseguia vender mais no mercado local. Com essa produção aumentada, nós conseguimos com a cidade o selo de inspeção municipal. O nosso produto foi para a gôndola do supermercado, mas a gente não conseguia vender todo esse queijo só no supermercado. E aí a gente viu a necessidade de fazer um queijo onde a gente tinha um tempo para comercializar. Aí fizemos um queijo que era um queijo de massa dura e que precisava ser maturado. E foi assim que nasceu o queijo Túlia, que é isso aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é uma peça de 16 quilos. Esse aqui tem mais de 1 ano de maturação. Depois a gente tem uma peça aqui de 5 quilos, que vocês percebem que é um queijo mais jovem. Olha a diferença da casca de um queijo para o outro. Fizemos esse queijo e colocamos num ambiente, que é esse que eu estou, que não tem controle nenhum de temperatura. Ele é um ambiente onde as paredes são todas de taipa e proporciona um frescor, que esse frescor acaba dando essa condição de maturação para o queijo. Desculpe, dona Rosana, para quem não sabe o que é uma casa de taipa, o que é uma casa de taipa? A casa de taipa é uma casa que é feita com paredes, onde não tem cimento. A estrutura dela é feita toda de madeira, são madeiras trançadas, assim. Então, trança toda a madeira, passa-se pó e depois bate-se barro de um lado para o outro. E depois você reboca isso com areia e cal, e ele fica isotérmico, ele acaba proporcionando esse frescor. E não só pelas paredes, mas como é uma tulha, o pé direito é muito alto, você percebe que o telhado é bem alto, né? Então isso torna o ambiente fresco. E o queijo, para ele maturar, ele não precisa de geladeira, ele precisa de um ambiente fresco. Trouxemos esse queijo para cá, a gente fizemos o queijo, que era um queijo de massa dura, onde a gente tinha a ideia de maturar, mas a gente não tinha noção do que ia sair da maturação. Trouxemos ele para esse ambiente, que também não foi porque a gente pensava em que ia maturar, que ia dar certo. Porque naquele momento a gente não tinha condição de ter uma câmara fria, de montar uma câmara fria para maturar o queijo. Aí, meu pai sempre fez queijo, sempre maturou queijo sem geladeira. Eu falei, vamos maturar no ambiente que a gente tem e vamos ver o que acontece.
Falamos sempre que a gente trouxe esse queijo para cá e a Túlia acabou devolvendo um queijo maravilhoso pra gente. Desculpe de novo. Assim, eu tenho muita curiosidade com várias coisas. Não existe queijo maturado em lugar nenhum, em Túlia, que a senhora tem conhecimento? Que a gente tem conhecimento, pelo menos antes da gente, não existia. Hoje, as pessoas estão criando os ambientes, né? Então, há quem faça uma Túlia, a gente já ouviu falar de gente que fez ambiente de taipa, porque percebeu que isso dá certo, para maturar queijo. Mas nós maturamos por um acaso da vida, por uma necessidade da vida. E aí a gente acabou entendendo que esse ambiente é perfeito para isso. Então não tem nenhum controle. Você entra aqui, as pessoas falam, nossa, mas essa câmara fria, fresquinha. Mas não tem controle. Nós colocamos às vezes umas bacias com água para controlar um pouco da umidade, mas não tem nada. A senhora sabe qual é a temperatura média aqui dentro? Ela deve dar uns 18 graus, mais ou menos. Essas paredes, esse ambiente é um ambiente que armazenava grãos de café. Então, o queijo, ele fica com uma casca. Quanto mais maturado, mais escura a casca dele fica. Para mostrar para as pessoas, ó, esse é um queijo mais jovem, a casca dele ainda está bem branquinha. Esse aqui é um queijo que já está um pouco mais maturado, você percebe que ele já vai escurecendo. E aqui já está ele mais maturado. Mas ele vai avermelhando, vai escurecendo. E isso é um fungo do ambiente. Nós acreditamos que esse fungo vem do armazenamento de grãos de café e que dá esse terroir para o produto. Depois que o nosso queijo, você me perguntou, né, como é que esse queijo foi premiado? Quando a gente conseguiu um mercado para esse produto, que foi num empório em São Paulo, uma pessoa que era dono do empório, que chama Bruno Cabral, ligou pra gente um dia, ele foi convidado para ser jurado no World Cheers, que é o maior evento de queijos do mundo, e ele ligou pra gente e falou, olha, eu fui convidado para ser jurado, eu amo o queijo Túlia e eu quero entender se esse queijo é bom ou se só eu gosto desse queijo. Então ele falou com a gente, escolhe uma fração, uma peça e me mande que eu vou levar pro concurso. A gente sofreu bastante com isso, porque nós não tínhamos feito queijo para participar de concurso, muito menos para participar do maior concurso de queijos do mundo, mas cortamos uma fração e mandamos, e ele trouxe a primeira medalha de ouro do Brasil em queijos artesanais. Isso foi em 2016? Final de 2016. Esse evento acontece sempre em outubro, novembro. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, dona Rosana. A senhora responde se quiser. Uhum. O queijo Túlia abriu as portas para o queijo brasileiro no mundo, inclusive o queijo de Minas? Olha, o queijo de Minas, ele já havia ido para a França. A gente conhece o Guilherme, que é do Roça Capital, que é um mineiro, que já tinha uma medalha na França, que é um evento francês muito importante, onde nós temos bastante queijo brasileiro premiado lá. Por opção nossa de escolha, a gente nunca mandou um queijo para lá, mas a gente pensa agora no próximo concurso a gente mandar. Ele tinha uma medalha de prata. Então já tinha acontecido uma medalha de prata na França. Mas no World Cheers, que é o maior evento de queijos do mundo, que acontece no mundo inteiro, que naquele momento ele estava acontecendo na Espanha. É um evento itinerante. Itinerante. Esse ano ele ia acontecer na Ucrânia. Olha que judiação. Ele não vai acontecer na Ucrânia mais. Então, ele roda o mundo. Neste evento, foi a primeira medalha de ouro em queijos artesanais. Então, nós entendemos que ele abriu as portas do Brasil para o queijo brasileiro. E para vocês, da Fazenda Atalaia, foi um divisor de águas? A nossa vida mudou totalmente desse momento para cá. Fala um pouquinho sobre isso. Porque depois que veio a premiação, nós viramos notícia para o Brasil. Então, vieram revistas, jornais, televisões, todos os meios de comunicação vieram atrás da Fazenda, porque a gente era notícia, a gente era um queijo premiado. E o primeiro queijo artesanal premiado no Brasil. E isso acabou virando notícia e a gente não tinha a propriedade aberta para visitação. Vinham algumas pessoas que já tinham se tornado amigas minhas, porque eu entregava em casa, às vezes em algum momento que ela queria receber uma visita, eu não podia levar o queijo na casa dela, ou o pão, ou o bolo que eu já fazia junto com esse produto, vinha até em casa para comprar, mas comprava na nossa casa. Nós não tínhamos um ambiente de venda do produto.
Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a vir, e nós tivemos que criar essa condição para vender o produto aqui. Primeiro começamos com uma bancada, que é uma bancada de marceneiro, que era do avô do meu marido, onde a gente colocava os queijos ali, fracionava e vendia para as pessoas. Depois montamos uma lojinha, depois a gente percebeu que as pessoas não queriam só comprar um queijo, as pessoas queriam ficar um pouco mais na fazenda. E quando a pessoa quer ficar um pouco mais na fazenda, a pessoa tem fome, quer comer. Aí começamos com o café da manhã, depois percebemos que o café da manhã também não era o suficiente, porque quem vinha de manhã, ok, tinha o café da manhã. E quem vinha depois do almoço, vinha próximo do horário de almoço. Aí começamos com o almoço. Hoje nós temos o café da manhã, temos o almoço, temos a visita histórica guiada, que o senhor fez essa visita hoje. Dona Rosana, essa visita histórica guiada, ela acontece em quais dias da semana? Sábados, domingos e feriados. É uma Duas atividade- vezes, desculpe, 2 vezes por dia? 2 vezes por dia, às 10h30 da manhã e às 2h30 da tarde, onde ela finaliza, onde a pessoa passa... Porque hoje nós entendemos que não é só o queijo que é um produto importante da Atalaia. É a pessoa entender todo o trabalho que a gente faz, todo o restauro, todo o cuidado, todo o carinho que a gente tem pela propriedade. E onde você passa pela marcenaria, onde todos os móveis que estão no salão do restaurante são produzidos na fazenda. Aí você vai até a pessoa que cuida do rebanho, ela te fala do rebanho. Você passa passa pela galinha que produz os ovos que a gente usa na cozinha. Então a pessoa entende todo o conjunto, conhece a maturação, que é esse ambiente onde nós estamos. Dona Rosana, se alguém que estiver nos assistindo quiser fazer essa visita guiada, entra no site, telefona, como é que é? Como é que a pessoa pode fazer? Hoje já tem a visita que a pessoa pode comprar pelo site, mas a pessoa pode chegar aqui... Qual é o site? Fazenda Atalaia. .com.br. É. Ok. A pessoa pode chegar aqui, se ela chegar 10 minutinhos antes, ela compra e já sai para o passeio. E esse passeio faz uma caminhada pela fazenda, uma caminhada pequena, mas onde tem conversa com várias pessoas, onde eu falo com a marcenaria, depois passa nos animais. E finaliza aqui, onde nós mostramos a maturação, esse ambiente que nós falamos que é totalmente vivo. Desculpe, Senta no lembrando que salão. na visita o pessoal não pode entrar aqui. E eu agradeço a gentileza por permitir que eu entrasse aqui, para não interferir no processo, não é? Sim, é porque são muitas pessoas e para estar aqui precisa estar paramentado e tudo, então não tem condição de ficar aqui dentro. Mas nós abrimos as portas, as pessoas podem visualizar, podem sentir todo o aroma, porque quando você abre a porta, você ser invadido por todo o cheiro que sai daqui de dentro, e pode fotografar à vontade. Depois senta no salão aqui do lado e eu guio uma degustação onde nós escolhemos queijos de massa mais untuosas até o queijo de massa dura, que é o Tulha, queijos maturados com controle de temperatura e maturados sem controle de temperatura, para a pessoa entender a riqueza do leite, né? Do que o leite é capaz. E para entender um pouquinho do trabalho que a gente faz. Dona Rosana, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta, adaptando, obviamente, para a senhora que eu fiz, para um pescador que eu bati papo, que eu entrevistei, na verdade é um bate-papo, lá nas margens do Rio São Francisco. Um pescador em segunda geração, os filhos dele são a terceira, que passaram a vida inteira tirando sustento, criando os filhos das águas do Rio São Francisco. Eu perguntei para ele o que era ou o que significava o Rio São Francisco para ele, o que significava o Rio São Francisco na vida dele. Pergunto para a Dona Rosana, essa contadora de histórias brilhante, que passa brilho no olhar quando fala de queijos. Dona Rosana, o que é o queijo na vida da senhora? Ele transformou nossa vida, ele é transformador mesmo. Foi com ele que a gente mudou toda a história da fazenda, foi com ele que eu criei meus filhos, e é com ele que a gente tem a possibilidade de abrir as portas da fazenda e poder proporcionar experiências para quem quer que seja, para quem quiser vir até aqui,
para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história e um pouquinho daquilo que a gente faz. Então eu digo que o queijo é mais um filho que a gente tem, que a gente cuida com todo carinho, com todo amor e que a gente carrega no coração também. Ok, dona Rosana, muito obrigado pela disponibilidade, por separar um tempinho e pelo privilégio de ter me permitido entrar aqui na Câmara de Maturação do Queijo Túlio. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. É sempre muito gostoso poder falar daquilo que a gente faz, quando a gente faz com carinho, com amor, quando a gente ama o que faz. E é isso que a gente faz. A gente gosta muito do que temos e do que fazemos. Então, falar disso é sempre muito bom. Obrigada. Eu te agradeço. Fica aqui o convite para você que está nos assistindo para visitar a Fazenda Atalaia, prosear com a dona Rosana, com o pessoal daqui. Muito obrigado, dona Rosana. A gente volta a conversar no futuro. Até.